Então, o potencial de ação na verdade, potencial de membrana, perdão. Potencial de ação é um processo do potencial de membrana. Então, como eu tinha ensinado para vocês lá anteriormente, nós temos dois tipos de gradiente formado, dois possíveis tipos de gradiente formado. Um gradiente elétrico e um gradiente químico, certo? O gradiente químico ele obedece à concentração. Então, realmente, a quantidade que tem de um lado e do outro. O gradiente químico ele vai avaliar a carga das moléculas, se é positivo, se é negativo. O gradiente eletroquímico ele leva em consideração a concentração, mas também leva em consideração a carga. Então é como se você acoplasse os dois conceitos, tá? Na membrana nós temos dois tipos de eventos. Nós temos o potencial de membrana zero, quando as cargas elas são compatíveis, então positivo com positivo, negativo com negativo. Lembre-se, cargas iguais elas não se repetem, tá? Então, nesse processo, a gente tem o potencial de membrana igual a zero. No momento que eu tenho uma diferenciação do potencial de membrana, no sentido de que eu tenho positivo com negativo, o que vai acontecer? Atração, certo? E é esse processo que vai promover a formação do potencial de membrana. O que causa diferença de carga nada mais é do que os transportes que acontecem o tempo todo, seja difusão simples, seja difusão facilitada, seja o transporte ativo, beleza? A termodinâmica da difusão foi justamente o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos o gradiente de químico, temos o gradiente elétrico, formando o gradiente eletroquímico. Beleza? Lembrando que o que vai determinar, no caso do elétrico, a passagem de que lado para qual lado é a concentração de cargas negativas e de cargas positivas, onde tem mais de um. Se eu tenho um lado muito negativa, eu começo a atrair as positivas. Se eu tenho do outro lado muitas positivas, eu começo a atrair as negativas e por assim dizer, beleza? Para determinar o equilíbrio eletroquímico de um íon para uma determinada membrana, eu formo a equação de Nernst, tá? A equação de Nernst ela vai me entregar um valor onde eu consigo determinar o potencial de equilíbrio para aquele íon específico da membrana, tá? No caso do sódio, ele tem um dele, no caso do potássio, ele tem um dele, no caso do cloro, ele tem um dele. Cada íon tem o seu potencial de Nernst, o seu potencial de equilíbrio marcado, tá? É o gradiente de voltagem no qual o equilíbrio é atingido, no qual atinge o valor de equilíbrio para aquele determinado íon, tá? Então, o potencial de membrana ele pode ser gerado pela diferença de concentração de íons através de membrana seletivamente permeável, tá? Aqui é uma exemplificação da fibra nervosa, mas eu não vou entrar em detalhes. E a partir disso, nós temos a equação de Goldman-Rodka-Katz. Por quê? Aqui no equilíbrio eletroquímico, eu estava variando só um íon. Eu estava falando só do sódio, eu estava falando só do cloro, eu estava falando só do potássio. Eu posso determinar que a membrana ela tem o valor só daquele íon? Não, porque eu vou estar tendo influxo de vários íons ao mesmo tempo, sejam eles positivos, sejam eles negativos, tá? Então, a equação de Goldman-Rodka-Katz ela vem para dizer a contribuição de cada um desses íons dentro da logística da membrana, beleza? Então, por exemplo, nós temos a contribuição da difusão de sódio, onde ele tem uma permeabilidade bem reduzida, então o número de canais de sódio pela membrana é menor, tá? Só que no momento que eu tenho influxo de sódio, o que acontece? Quando aqueles canais são ativados, o interior fica positivo, tá? Podendo chegar até 61 milivolts. Ao contrário, por exemplo, do potássio. O potássio, ele vai ter, as membranas vão ter principalmente, na verdade, pensando no sentido de fibras nervosas, de coração e musculatura esquelética, porque depende muito do tipo de célula que vai determinar para qual íon ela vai ter mais afinidade. Tá? Vocês vão ver que, por exemplo, tem uma estrutura no ouvido, que eu não vou me lembrar o nome agora, que o cálcio, ele, em vez de hiperpolarizar, ele despolariza. Aí, tipo, não faz muito sentido, mas é justamente o fato de que o que vai depender é o meio extracelular e o meio intracelular das determinadas estruturas, tá? Então, no caso das fibra nervosa, que é o que a gente vai falar aqui hoje, nós temos uma fibra muito mais permeável para potássio e pouco para sódio. É por isso que o cálcio ele tem uma maior contribuição para o potencial de membrana do que o sódio,
Porque tem muito canal aberto para potássio naturalmente. Eu não estou falando de despolarização e hiperpolarização aqui, tá? Despolarização e repolarização, perdão. Eu estou falando da célula em repouso sem fazer nada. Se ela está lá parada, não fazendo nada, eu vou ter muito mais influxo de potássio do que influxo de sódio. Beleza? Justamente pela quantidade de canais. Enfim. E aí a gente associa com a equação de Goldman, que foi que eu referenciei para vocês anteriormente. Nós temos o potássio ele sendo o íon dominante, enquanto o cloro é o íon menos dominante. Ele participa também, mas de uma menor proporção. Tá? Também temos a contribuição da bomba de sódio e potássio. Então, ela coloca 2 potássios para dentro e 3 sódios para fora. E como eu tinha dito anteriormente, esse processo de adquirir um potencial interno mais negativo, que é o característico do potássio, que é próximo a menos 86 milivolts, é porque é um efluxo de carga positiva. Os canais que tem ali na membrana para potássio não são canais para o potássio entrar, é para o potássio sair mesmo, certo? É por isso que a membrana fica negativa, porque eu estou pegando íons positivos, o potássio é positivo, e eu estou colocando ele para fora. O que acontece com o interior? Fica mais negativo, beleza? Só que eu tenho a contribuição aqui da minha bomba de sódio e potássio, que faz com que a membrana ela fique um pouco mais negativa do que o normal, tá? Porque eu estou colocando íons positivos para fora, que no caso seria o sódio, apesar de eu estar absorvendo o potássio. E entramos no potencial de ação propriamente dito, certo? O potencial de ação nada mais é do que uma série de alterações no potencial de membrana que vão promover alguma diferenciação intracelular. Então, aqui temos a estrutura de um neurônio, que vocês já viram, não vou ficar falando sobre isso porque não importa, tá? O que importa para mim aqui é esse gráfico que está meio desproporcional, mas é o que eu vou usar mesmo, tá? O que eu estou visualizando aqui? Todas as fases do potencial de ação. Eu estou vendo uma despolarização, estou vendo uma repolarização, uma hiperpolarização e um potencial de repouso, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu sou um neurônio, não estava fazendo nada, não está acontecendo nada. Vem através de uma junção comunicante, certo? Uma gap junction, e me estimula a fazer alguma coisa. O que acontece? No momento que eu recebo esse estímulo elétrico, ele vai atingir o meu potencial meu potencial de limiar, meu estímulo limiar, fazendo com que eu estava lá em menos 86 milivolts, receber este estímulo. De menos 86 eu fui para menos 80, ou para menos 75, os valores aqui não importam, é só para vocês terem noção que eu fiquei um pouco mais positivo. Quando eu fiquei mais positivo, o que acontece? Eu abro os meus canais de sódio, tá? Quando eu abro meus canais de sódio, o que vai acontecer? Vai começar a entrar muito sódio, muito sódio, muito sódio, muito sódio, beleza? Sódio é o íon quê? É o íon positivo. O que vai acontecer com a minha membrana? Ela vai ficar mais positiva. Então, vai começar a entrar sódio, entrar sódio, entrar sódio. O meu potencial começa a ficar positivo, 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 até alcançar um pico, certo? Quando esse pico é atingido, eu vou ter o fechamento dos meus canais de sódio e uma abertura de canais de potássio, certo? Então, quando eu fecho o canal de sódio e abro de potássio, o que vai acontecer? O potássio ele vai ser um canal de efluxo, então o potássio vai ser colocado para fora, e o potássio começa a sair, começa a sair, eu vou ficando negativo, 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 até atingir o meu valor de equilíbrio. Em algumas situações, pela cinética lenta do canal de potássio, eu posso ficar um pouco mais negativo do que o normal. Então, eu estava lá, joguei potássio para fora, potássio para fora, potássio para fora, mas o meu canal, eu atingi o meu repouso, mas o meu canal não fechou. O que vai acontecer? Eu vou continuar colocando potássio para fora. E aí, eu fico um pouco mais negativo do que o normal, apesar de que esse gradiente ele vai ser rapidamente corrigido pela difusão, beleza? Esse processo aqui nós chamamos de hiperpolarização. E aí, eu volto para minha conformação original pela difusão, pronto para receber um novo estímulo. Preciso saber cada uma das fases para a prova? Precisa. Vocês precisam saber como é a despolarização, precisam saber a hiperpolarização. O que vocês não podem confundir são os tipos. Esse gráfico aqui é um tipo de gráfico comum para células neuronais e para células da musculatura esquelética. Tá? O gráfico da musculatura esquelética é muito parecido, é só diferenciar a amplitude mesmo.
Agora, se eu penso num potencial de ação cardíaco, eu já vou ver uma coisa completamente diferente. Vai ser a mesma lógica? Vai ser a mesma lógica, vai ser despolarização, vai ser hiperpolarização, repolarização e hiperpolarização, mas mediada por diferentes íons em determinadas fases, certo? Então, tome muito cuidado com essa parte de confundir os potenciais de ação. Já caiu em prova antiga, não sei se caiu esse período, para poder avaliar e diferenciar por um voltímetro, três potenciais de ação diferentes, pedir para você falar de qual era qual, tá? E aí é muito fácil de ver. Você bate o olho, você já sabe qual é o cardíaco, e quando você quer diferenciar o potencial elétrico dos neurônios do potencial elétrico da musculatura esquelética, você vai olhar a amplitude. Tá? A amplitude dos neurônios é mais baixa do que a do esquelético. Enfim, essas fases precisa saber, gente. Precisa saber para a vida, não é só para biofísica. Tem realmente que saber isso daqui. Beleza? Um detalhe que eu esqueci de falar. Normalmente, a atividade intracelular desencadeada, ela acontece no pico da despolarização. Então, vai acontecer entre essa parte aqui e essa parte aqui. É a única forma de acontecer? Não. Eu tenho alguns desencadeamentos intracelulares que vão ser causados pela hiperpolarização. Ou acontece durante a repolarização, isso vai depender muito. No caso das células da contração cardíaca, ou na verdade da contração em geral, a contração ocorre aqui, ó, no pico. Eu tenho uma estrutura, eu não vou lembrar onde é, uma estrutura intestinal, que os canais que se abrem, só se abrem na hiperpolarização. São canais para cálcio, se eu não me engano, mas não tem a ver com o potencial em si, é para a funcionalidade da célula mesmo. E ele só se abre na hiperpolarização. Então percebo que todas as fases têm relevância, tem um motivo para elas precisarem acontecer, tá? Uma coisa que é interessante falar é sobre a estrutura do canal de sódio, tá? O canal de sódio ele é muito importante por quê? Porque através dele consigo determinar se um estímulo forte consegue promover uma nova despolarização em uma determinada célula, certo? O canal de sódio ele vai apresentar três estados diferentes: o estado fechado, o estado aberto e o estado inativado. No estado fechado, o que vai acontecer? Eu vou ter esse poro mais superficial aqui fechado, tá? Mas o poro mais interno, ele vai estar aberto. No sentido de que se eu abrir o poro inicial, o aqui de baixo já vai estar aberto. Então, eu vou conseguir entrar, vai conseguir entrar normalmente. O influxo, ele vai conseguir ser ativado, certo? No caso do aberto, vai ser realmente tanto o mais externo quanto o mais interno vão estar abertos, e aí eu vou estar tendo influxo do sódio tranquilamente. Quando o estado está inativado, o que acontece? Eu vou ter essa parte posterior aqui, a abertura mais externa, ou fechada ou aberta, não importa, mas a extremidade mais interna, ela vai estar bloqueada por uma proteína, certo? Esse bloqueamento faz com que, independente do estímulo que receba para abrir a parte mais externa, não importa. O estímulo pode conseguir abrir ele tranquilo, mas não vai conseguir passar íon porque eu vou estar com essa extremidade mais interna fechada, certo? Isso é ser inativado, é quando a abertura externa ela está fechada, não dá para passar. Quando essa proteína ela se desloca e deixa o orifício livre, aí sim ele volta para o estado fechado. Por que isso aqui é importante? Porque se o estímulo for forte no fechado, ele abre. Mas se o estímulo, mesmo pode ser o estímulo mais forte que for, ele não vai abrir no inativado. Beleza? Então, tomem cuidado com essa parte. Saibam que o inativado faz uma coisa, o fechado faz outra, para vocês não confundirem na hora da prova. Beleza? Fechado, se o estímulo for forte, abre. Inativado, o estímulo pode ser o mais forte possível. Ele não vai abrir. Justamente para poder impedir que uma despolarização seja realizada no momento em que a célula já está tendo um potencial de ação. Tá? E aí iria embaralhar tudo, não ia ser um potencial mal feito. Tá? Já os canais de potássio, eles têm como característica a sua cinética muito lenta mesmo. Então, ele demora para abrir e demora para fechar. A sua vantagem fisiológica nada mais é do que a promoção daquele efeito que eu falei, da hiperpolarização. Existem células que dependem da hiperpolarização. Beleza? Aqui é um gráfico mais bonitinho para vocês verem. Então, aqui, ó, eu tenho atingi o limiar. O que aconteceu?
despolarizei canais de potássio, canais de sódio abertos. Aí vem aqui, canais de sódio, eles se fecham, na verdade eles estariam aqui inativados. Desce, vindo aqui, repolarização feita pelos canais de potássio. Hiperpolarização causada pela cinética lenta. Retorno ao normal aqui na fase de repouso. E aí só esperando um novo limiar, certo? Aqui é uma diferença de amplitude, como eu mencionei para vocês, para diferentes estruturas. Temos aqui uma célula neuronal, temos uma célula de um neurônio, temos aqui uma célula da musculatura e temos aqui uma célula cardíaca, beleza? Como que ocorre, então, a propagação do potencial de ação? Primeira coisa que é importante saber é a lei do tudo ou nada, certo? O que diz a lei do tudo ou nada? Que no momento que eu tiver uma despolarização, no momento que o limiar de excitação for atingido, vai ter potencial de ação. Eu não consigo parar um potencial de ação no meio. Se for desencadeado, ele vai acontecer obrigatoriamente. Ele pode até ser desorganizado, mas ele não vai ser impedido, beleza? O conexônico aqui não tem importância, mas o período refratário ele é muito importante. Tá? O período refratário nada mais é do que os períodos do potencial de ação, onde eu consigo ou não estimular um novo potencial, certo? O período refratário absoluto significa que, independente do estímulo, eu não posso incitar um novo potencial de ação, porque eu vou atrapalhar aquele que está em decorrência. Beleza? É nesse momento aqui no período refratário absoluto que os canais de sódio eles estão inativos, porque eu não posso desencadear outro. Precisa estar todo mundo inativado, porque independente da força, ele não vai abrir. Porque se abrisse, iria atrapalhar toda a logística do potencial de ação, que estaria em uma outra fase. Seria como se despolarizasse e hiperpolarizasse ao mesmo tempo. E isso não é interessante. Beleza? Aqui nessa fase que está no laranja mais clarinho, a gente chama de período refratário relativo. O que isso quer dizer? Que se o potencial ele for forte, ele consegue desencadear. Se o estímulo for forte, ele consegue desencadear um potencial de ação. Beleza? Percebam que esse aqui é o ponto fundamental para que desencadeie um novo PA, tá? Esse aqui seria naturalmente. Porém, eu conseguiria estimular em estímulos fortes, tanto nessa margem de tempo, quanto nessa margem de tempo aqui embaixo. Beleza? Também é um ponto importante para vocês saberem. Esse aqui não importa. Eu acho que efeito de mielinização ela não vai cobrar, porque, mas basicamente aquilo que vocês já viram em histologia, a mielina ela é uma camada depositada no neurônio que vai facilitar, ele na verdade vai acelerar o processo de transporte do potencial de ação, beleza? Nas fibras mielínicas eu vou ter um impulso saltatório, então eu vou ter um impulso sendo saltado de forma que ele vai acontecer de forma muito mais rápida, sem que haja necessidade de reparação do potencial de ação entre as células. Nas fibras amielínicas eu tenho uma condução ponto a ponto, então cada ponto que é deslocado nesse processo, eu vou ter que ter um reparo no potencial de ação para ele chegar na mesma intensidade lá na frente, e isso demanda mais tempo, tá? Por fim, falando um pouquinho bem de leve sobre as sinapses, eu vou ter que a propagação elétrica ela vai ser feita de dois tipos, na verdade, propagação elétrica e química. Tem a sinapse elétrica para o transporte de potencial elétrico, e eu tenho a sinapse química, que é a utilização de algum mensageiro para poder estimular um potencial em uma outra célula, tá? Falando bem sucintamente, na sinapse elétrica eu tenho a formação das junções comunicantes ou gap junctions. Então, nas membranas dos neurônios, o que vai acontecer? Num neurônio eu vou ter um conexon e no outro neurônio eu vou ter outro conexon. Esses conexos eles vão se fundir um no outro, formando um canal. Isso é uma gap junction. Forma um canal proteico, de forma que os dois citoplasmas eles vão estar comunicados um com o outro, certo? Nesse momento, na formação dessa comunicação, se eu estimular uma célula, ela automaticamente vai estimular a outra, porque o interior deles estão interligados. Então, pense assim, estimulei a célula 1, ela vai bater o limiar de excitação dela. Só que como o citoplasma está comunicado, o que aconteceu?
Se ela uma bater o limiar de excitação, a outra vai bater o limiar de excitação também. Beleza? Justamente pelo fato de eles estarem acoplados. Isso é junção comunicante, isso é gap junction, isso é sinapse elétrica, tá? Já a sinapse química, ela é feita a partir de algum mensageiro, certo? Então, ela vai utilizar de neurotransmissores para poder induzir o potencial de ação em outras células. Por exemplo, eu não vou explicar essa cadeia de formação de exposição de neurotransmissor porque é um pouquinho complexo, tá? Acho que não precisa saber disso, eu não duvido muito que a Michelle iria cobrar algo do tipo. Mas da parte de simples, assim, só para vocês terem na cabeça o que é e, não, e caso ela cobre e vocês não souberem nada, é assim, você tem um desencadeamento de um potencial elétrico em um neurônio motor, certo? Esse neurônio motor, ele vai promover um influxo de sódio e esse sódio ele vai despolarizar a membrana, fazendo com que haja abertura de canais de cálcio. O cálcio entra e promove a exocitose da vesícula. Quando a vesícula ela é exocitada, o neurotransmissor é liberado. Isso que eu estou falando é uma versão absurdamente sucinta. Acontece muita coisa nesse processo de exocitose. Mas só para vocês, caso vocês não chegarem lá e não souberem nada. Então, influxo de sódio despolariza. Abre canal de cálcio, o cálcio induz a exocitose. Pronto. O neurotransmissor ele vai cair na fenda sináptica. Então, ele vai seguir até chegar no seu determinado receptor, no seu receptor final, no caso. Então, se o neurotransmissor ele se ligar a um canal metabotrópico, ou receptor metabotrópico, a gente vai ter deslocamento de uma proteína acoplada, normalmente a proteína G, a proteína K, enfim, seja qual for. E essa proteína que vai promover a alteração intracelular. Ou esse neurotransmissor pode estar acoplado no receptor nicotínico, que na verdade o receptor nicotínico é só para acetilcolina, mas ele vai se acoplar num receptor ionotrópico. Quando ele se acopla nesse receptor ionotrópico, ele vai promover a entrada de íons, e esses íons vão despolarizar a membrana. Tá? Então percebam que são duas formas diferenciadas. Ocorre a recepção direta do potencial de ação, que é o ionotrópico. O outro, você vai ter o desencadeamento da função celular feito por um segundo mensageiro, que normalmente é uma proteína. Beleza? No caso que a gente estuda aqui na biofísica, nós vamos estar associando somente a receptores ionotrópicos, tá? Que são os receptores da acetilcolina na musculatura esquelética. Eles são todos ionotrópicos. A acetilcolina ela pode se ligar tanto no receptor nicotínico quanto no receptor muscarínico, tá? Isso vai depender da sua funcionalidade. No receptor nicotínico, ela promove a despolarização necessária para fazer um potencial de ação na musculatura. No receptor muscarínico, normalmente está associado a relaxamento, quando a gente pensa no coração, principalmente, mas também tem a ver com alguns comunicação entre gânglios. Mas eu também não vou falar sobre isso porque não importa, tá? Então, nesse caso, é isso que você tem que saber de sinapse química. Você precisa da exocitose de um neurotransmissor para promover a comunicação entre um neurônio e uma célula à parte. Tá? No caso, normalmente a gente fala entre um neurônio motor e uma célula muscular esquelética. Beleza? Isso aqui também não importa muito, não importa. Tá. A finalização do processo da transmissão sináptica. Como que ocorre a finalização da sinapse química? Tem 3 formas principais, certo? A primeira é a dessensibilização, quando o receptor ele perde afinidade pelo neurotransmissor e ele libera o neurotransmissor. Também tem o neurotransmissor sendo quimicamente destruído, que acontece com a acetilcolina. A acetilcolina esterase chega lá e destrói ela. Ela não precisa nem se desligar do receptor. A acetilcolina vem e quebra ela no receptor mesmo, certo? E ele também pode ser removido da fenda sináptica, onde ele vai cair na corrente sanguínea e vai ser degradado e reaproveitado em alguma outra estrutura. Beleza? Aqui a exemplificação da acetilcolina esterase, certo? Ela hidrolisa a acetilcolina esterase, hidrolisa a acetilcolina, e a acetilcolina, as excretas, né, formada que é a clorina e o ácido acético, ele é reabsorvido pelo neurônio pré-sináptico para poder formar mais acetilcolina. Então, basicamente, a acetilcolina esterase vem,
quebra acetilcolina em colina e ácido acético. O ácido acético e a colina voltam para o neurônio que liberou a acetilcolina, forma a acetilcolina de novo e é liberada de novo. É cíclico. Não há perda nesse caso. Tá? E é basicamente isso, gente. Potencial de ação é uma parte. Depois que você vê contração esquelética e cardíaca, potencial de ação fica super simples de poder entender. Por quê? Porque ela dificilmente vai cobrar alguma coisa fora do potencial de ação em si. Ela não vai ficar perguntando para vocês o que a equação de Goldman-Hodgkin-Katz significa. Ela não vai perguntar para vocês qual é o potencial de equilíbrio dito pela equação de Nernst para o íon sódio. Não é isso que ela quer saber. Ela quer saber justamente os processos desencadeados pelos íons, tá? Então, se eu fosse recomendar vocês darem uma olhada, eu recomendaria vocês visualizarem de novo essa parte aqui de cima, só para poder vocês fixarem como é formado o potencial de membrana. Tá? Não é que vai cair na prova, é que fica muito mais fácil você entender o resto se vocês entenderem essa parte. Então, deem uma olhada na equação de Nernst e na equação de Goldman-Hodgkin-Katz, só para poder entender esse movimento iônico, beleza? Não é para a prova, é para entender o movimento iônico para vocês conseguirem visualizar o que vai acontecer depois. No potencial de ação, saibam de cabo a rabo cada uma das fases do potencial. Tem que saber o nome, tem que saber o íon, tem que saber tudo, tá? Nos canais de sódio, saibam as 3 conformações, é super simples de entender. É aberto, fechado, aberto, fechado e inativado. É muito simples. E também eu recomendaria saber sobre o período refratário, tá? É um assunto muito interessante. Da parte de sinapse, ela gosta muito de sinapse química. Dificilmente ela cobra sinapse elétrica. Então, dê uma olhada nesse mecanismo aqui. De novo, não precisa saber exatamente todo o processo da exocitose de neurotransmissor, você só precisa saber que existe o acoplamento entre uma sinapse elétrica e química. Quem desencadeou esse potencial de ação que fez esse influxo de sódio nesse neurônio motor aqui foi a sinapse elétrica. Beleza? Então, fiquem com isso na cabeça. Mas de resto, o potencial de ação também é mais tranquilo. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram que eu volte? Que não fez sentido? Sim, não. Não? Perfeito. E o processo de contato entre os filamentos, beleza? Na formação das pontes cruzadas. Porque isso vai tomar muito tempo de vocês. Eu acredito que está todo mundo cansado. Sexta-feira, alguns de vocês estavam na festa ontem. Eu acredito que queiram descansar. O ponto eu mandei um vídeo para vocês logo quando eu der o monitoria de musculatura esquelética. Eu vou mandar de novo, na verdade, para facilitar o link. Que aquele vídeo ele é simplesmente perfeito, porque ele explica perfeitamente todos os processos de cada um. Quando eu mostrei para vocês naquela época, eu mostrei sem áudio, mas assim, ele realmente fala o que está acontecendo. E eu não gosto de estar por vídeo, porque não é recomendado para professores, porque vídeo dificilmente você vai ter o aporte teórico necessário ou um profissional que não é qualificado, mas aquele vídeo em específico, as informações são verídicas, então eu realmente recomendo que vocês vejam, tá? Então eu não vou ficar naquela parte de pontes cruzadas, não vou ficar falando sobre aquilo, porque eu prefiro que vocês vejam no vídeo, porque é muito mais fácil de entender do que eu tentar explicar uma foto de um processo que é completamente movimento, tá? Então, falando um pouquinho sobre a anatomia do músculo esquelético, nós temos o músculo esquelético sendo composto por estruturas sequenciais de agrupamento. O que isso quer dizer? Que uma é uma quantidade elevada da outra. Então, a miofibrila é uma quantidade de sarcômeros agrupados. Uma fibra muscular são várias miofibrilas. E um fascículo são várias fibras musculares, certo? Então, é uma sequência. Sarcômero, miofibrila, fibra muscular, fascículo. Um fascículo tem uma quantidade absurda de sarcômeros, porque ele tem várias fibras musculares que são compostas por miofibrilas, que são basicamente sarcômeros. Tá? É só para vocês entenderem essa lógica de sequenciamento de concentração. Beleza? Perdão.
É necessário que vocês saibam também a nomenclatura de algumas estruturas, lembrando que a musculatura esquelética ela tem nomes próprios para suas determinadas organelas, tá? Então, sarcolema é a membrana plasmática da musculatura. Os túbulos transversos são estruturas que são estruturas encontradas, que a gente vai ficar mais fácil daqui a pouco quando eu mostrar para vocês. Mas basicamente são invaginações na membrana, no sarcolema, que vão permitir chegar de forma mais rápida no retículo sarcoplasmático, tá? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. O sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular. O retículo sarcoplasmático ele tem equivalência com o retículo endoplasmático das outras células, só que ele não tem a mesma função. O retículo sarcoplasmático ele funciona como um reservatório de cálcio para a contração da musculatura esquelética. Ele só serve para isso, basicamente, tá? As miofibrilas, elas são compostas por filamentos grossos e finos de miosina e actina, respectivamente, tá? Incluindo que é filamento fino, além da actina, ele está acoplado com mais duas outras proteínas, que é a tropomiosina e a troponina, beleza? Além disso, temos os filamentos de titina, que servem como sustentação para os filamentos de miosina, tá? Além de que ele facilita o processo o trabalho elástico da musculatura, tá? Essa aqui é uma forma de uma célula muscular ou fibra, lembrando que célula e fibra, no caso da musculatura, é a mesma coisa, beleza? Não vou falar sobre banda, porque isso daqui não tem sentido, tá? É muito difícil de ver e é mais difícil ainda da professora cobrar. Mas essa parte aqui, só essa partezinha aqui da banda que eu gosto de falar, que é basicamente a transposição da banda I e da banda A durante os processos de contração, tá? Porque basicamente quando você tem sobreposição das bandas que ocorre o encurtamento ou alongamento do sarcômero. Só isso que eu queria dizer mesmo sobre essa parte. Enfim, os filamentos contráteis propriamente ditos. Nós temos primeiramente o filamento grosso. O filamento grosso ele é composto pela miosina e por sua extensa cauda, certo? A miosina ela vai ser composta por 6 cadeias polipeptídicas, 2 leves, 2 pesadas e 4 leves, que são fundamentais para o processo de movimentação. Lembrando que essa cabeça da miosina ela tem uma capacidade ATPase. O que é isso? Ela consegue hidrolisar ATP. Então, ela consegue gerar energia para os seus processos de movimentação. Beleza? Então, temos aqui a cauda, beleza? E aqui a cabeça, que é ovalada. E essa cabeça ovalada, a partir do ligamento com as determinadas estruturas, com a hidrólise do ATP, nós conseguimos alterar a angulação, que é o que permite o movimento do sarcômero quando a miosina está acoplada com a actina, tá? Então, aqui é uma exemplificação de como elas ficam. Temos uma cabeça aqui e a cauda, e elas são sempre muito enroladas, tá? Falando do filamento fino, nós temos a actina, a tropomiosina e a troponina, beleza? Nós temos dois tipos de actina, temos a actina G e a actina F. A actina G nada mais é do que a actina G são essas estruturas esféricas ficam dispersas, certo? Depois de um tempo, elas vão se acoplando e formando justamente um filamento, que é a actina F. Tá? É bem simples de poder entender. Então, cada bolotinha dessa aqui é uma actina G. Elas acopladas uma na outra é a actina F. Tá? Temos também a tropomiosina, que é só a tropomiosina mesmo, e a troponina, que é a troponina I, T e C. Uma é responsável por interromper a ligação da actina com a miosina, a outra é responsável por ocultar o sítio da tropomiosina, e a outra é associada por se ligar ao cálcio. Beleza? Então, todas elas têm uma função muito específica. Cessar, interromper. Aqui é a que se acopla com a tropomiosina e a C é a que se liga no cálcio, tá? Enfim, essas são as estruturas. Então, como eu mencionei anteriormente,
quando você tem a comunicação entre o sistema nervoso e a musculatura esquelética, nós temos a formação de uma placa motora, certo? Detalhe, eu estou falando comunicação, não estou falando funcionamento. Não escrevam que placa motora é união entre sistema nervoso e musculatura, porque está errado, tá? Não é união. Placa motora é comunicação. Isso é muito importante porque já aconteceu. Acho que não vai fazer na optativa, mas já aconteceu muita gente em questão aberta colocar isso e a professora deu errado. Beleza? Então, essa comunicação é feita de que forma? Vocês viram anteriormente, no slide anterior, que a gente estava trabalhando, o processo de exocitose do neurotransmissor, certo? Então, teve a despolarização do neurotransmissor, essa despolarização promoveu a abertura de canais de cálcio, o cálcio entra dentro do neurotransmissor, ele cliva a ligação de uma estrutura associada à vesícula, certo? Essa vesícula, ela vai migrar para a parede para a membrana plasmática, se funde com a membrana plasmática e o neurotransmissor é exocitado lá na fenda sináptica, certo? Quando esse neurotransmissor está na fenda sináptica, ele vai se direcionar para o seu sítio-alvo. No caso da musculatura esquelética, é um receptor ionotrópico, que é basicamente um receptor nicotínico, certo? Que é os receptores presentes lá na musculatura esquelética. No momento que essa acetilcolina ela se liga no receptor, o que vai acontecer? Esse receptor ele também pode ser chamado de canal para sódio acetilcolina dependente. Por que a acetilcolina é dependente? Porque ele só se abre quando a acetilcolina se liga. Então, a acetilcolina se ligou, abriu, entrou sódio. Quando esse sódio entra, o que vai acontecer? A membrana vai ficar mais positiva. Quando ela fica mais positiva, ela atinge o limiar de excitação, e ao atingir o limiar de excitação, eu desencadeio uma despolarização, porque eu vou ter abertura de canais de sódio voltagem dependentes. Tá? Então, percebam, quem causa a despolarização efetiva são os canais de sódio voltagem dependentes. Quem inicia a despolarização são os canais de sódio acetilcolina dependentes. Desculpa. Conseguiram entender essa parte? Isso é muito importante. Beleza? Então, eu tive minha despolarização. E o que vai acontecer? A PA ela vai atingir o sarcolema e ela vai descer pelos túbulos T até o retículo sarcoplasmático. Beleza? No intuito de quê? Essa invaginação é fazer com que o potencial de ação chegue mais rápido lá no retículo. E é lá no retículo que ela tem que chegar. Porque, lembre-se, na musculatura esquelética, o cálcio utilizado para contração é exclusivamente do retículo sarcoplasmático. Então, eu preciso que o meu potencial de ação chegue muito rápido lá para a contração ser mais rápida, para os processos serem mais rápidos. Beleza? Então, quando chega esse potencial de ação lá no retículo, o que acontece? Abrem-se os canais de cálcio voltagem dependentes. E isso faz com que todo o cálcio de dentro do retículo saia para o citoplasma, para o citosol, para ser mais específico. E isso faz com que os níveis de cálcio no sarcoplasma aumentem, certo? Então, a concentração de cálcio no sarcoplasma vai aumentar bastante, e esse cálcio é exclusivamente do retículo sarcoplasmático. Beleza? Estou salientando isso porque pode ser que ela cobre alguma coisa associada com a contração cardíaca na prova para verdadeiro e falso. Beleza? Eu não vou explicar de forma aprofundada a parte da contração efetiva, porque foi o que eu falei. Eu preciso que vocês vejam naquele vídeo, porque é muito mais fácil, tá? Mas sucintamente falando, só para não dizer que eu não falei nada, o cálcio, quando ele está lá, ele está uma concentração elevadíssima no meio extracelular. O que vai acontecer? O cálcio, ele vai se ligar na troponina. A troponina, quando o cálcio se liga, ela muda sua conformação e ela puxa a subunidade T de frente da tropomiosina, perdão. Quando ela puxa a tropomiosina, ela puxa a tropomiosina da frente do sítio da actina. Então, é escalonado. Cálcio se liga na troponina, a troponina altera sua conformação, ela puxa a tropomiosina e a tropomiosina sai da frente do sítio de ligação da actina. Então, a actina fica livre para poder interagir. Nesse momento,
A cabeça da miosina, ela hidrolisa um ATP, e gerando um ADP e um fosfato. Ela não solta esse ADP e esse fosfato, continua ligado nela, tá? Essa energia resultante da clivagem do ATP, ela utiliza para levantar. Então, ela faz esse processo aqui, ó. Se em um momento ela estava reta, ela faz esse movimento aqui, ó. Clivou o ATP, ela sobe, e aqui em cima vai estar o sítio da actina. Ela vai lá e gruda, certo? Quando ela gruda no sítio da actina, o que acontece? Ela solta o fosfato e inclina a sua cabeça um pouquinho para trás. Depois ela solta o ADP e ela inclina mais ainda, até chegar na angulação de 45 graus. Então ela puxa a actina nesse sentido para trás, certo? Lembrando que o movimento ele está sendo feito no sentido do centro do sarcômero, certo? Então é basicamente assim, ó. Eu tenho aqui o sarcômero. A miosina, ela tá puxando nesse sentido aqui, a actina, tá? Lembrando que desenhar com o mouse é uma merda, então não sei se tá dando para entender. Mas ele puxa nesse sentido até chegar no centro do sarcômero, beleza? Então a miosina foi lá, soltou seu fosfato, soltou seu ADP, inclinou 45 graus para trás. O que vai acontecer? Vai vir outro ATP e se ligar na miosina. No momento que ele se liga na miosina, ela perde afinidade pelo sítio de ligação da actina e se solta e desce. Quando ela desce, ela vai lá e cliva o ATP de novo, sobe, se liga em outra unidade da actina, puxa em direção ao centro. Chega outro ATP, se liga, desce. E faz esse processo sequencialmente até você puxar o sarcômero totalmente em direção ao centro, ao seu centro. Beleza? Você puxa a actina no sentido do centro do sarcômero no intuito de encurtá-lo. Beleza? Toda contração acontece desse jeito, de encurtar sarcômero? Não necessariamente. Quando a gente já viu que existe contração isométrica, né, que não altera o comprimento, consequentemente o sarcômero dele não é puxado em direção ao centro. Mas eu falo sobre isso com vocês daqui a pouco, tá? Esse é o processo de contração. Como que o relaxamento acontece, então? Eu vou ter o cálcio sendo retirado do meio extracelular, perdão, do sarcoplasma, através de bombas presentes no retículo sarcoplasmático. Então, esse cálcio é sugado todo para dentro do retículo sarcoplasmático de novo. Isso faz com que a troponina ela volte para sua conformação original, ela bota a tropamiosina na frente do sítio de ligação da actina e acessa dessa forma a contração. Isso é relaxamento muscular, beleza? No caso, relaxamento muscular esquelético. Os outros músculos relaxam de outra forma. Beleza? Muito simples, precisa saber, tá? Os tipos de contração, como eu mencionei para vocês, isométrica e isotônica. A contração isométrica é justamente a contração que o músculo não se encurta. Então, a isométrica é uma musculatura que ela é feita mais para realizar trabalho do que para realizar movimento. Foi aquele tipo de contração que a gente viu anteriormente, que eu mostrei para você, mostrei de certa forma. Quando eu seguro um peso muito forte, e no braço, no caso, e mantenho ele parado, eu não vou estar gerando força no sentido de que eu vou movimentar o meu músculo, porque o braço está parado. Mas eu preciso gerar essa força para manter o peso. Isso é uma contração isométrica. É o mesmo tipo de contração que o coração faz, quando ele está naquela fase de contração ventricular isovolumétrica, certo? Ele está contraindo, ele não está estirando o sarcômero, ele não está fazendo aquele processo de puxar, certo? De encurtar sarcômero. Ele só está gerando força para poder como é que fala? Eita, fugiu o nome da minha cabeça. Para poder ejetar o sangue. Beleza? E por fim, a contração isotônica é aquela que realmente é a que o músculo se encurta e realiza trabalho. Nada mais é do que o movimento. Beleza? O movimento que eu utilizo para poder balançar o braço, para andar, tudo isso é contração isotônica. Beleza? A tonicidade do movimento é dividido por toda a musculatura, por isso que chama de isotônica. Toda a musculatura, no caso, não é toda a musculatura esquelética, não, tá? É daquela porção do músculo.
Se é o deltoide, é o deltoide. Se é o tríceps, é o tríceps. O trabalho realizado ele é dissipado por todo o tríceps. Pense assim, beleza? Também temos a relação de calor e trabalho, que é dita pela equação de Hill, beleza? Que nada mais é que na contração isométrica, toda a energia gerada ela vai ser dissipada na forma de calor. Então você tem perda de calor no momento que você faz o tipo de contração isométrica. Aquele mesmo princípio. Se você pega algo muito pesado, a primeira coisa que você percebe é aumento térmico no local da região do músculo utilizado. Tá? Ele vai perder toda a energia que você fazia, vai ser perdida em forma de calor. Na contração isotônica, não. Você tem a energia sendo perdida em forma de calor? Tem, mas também tem que estar sendo perdida em forma de trabalho. Porque eu preciso desse trabalho para poder realizar alguma coisa. Então, se esse trabalho vai gerar energia, no caso, provavelmente vai ser energia mecânica, que é a energia do movimento. Mas também pode ser energia cinética, pode ser outro tipo de energia. Tá? No caso da musculatura, a gente se prende normalmente à mecânica e à cinética mesmo, porque é o que promove o movimento. E por fim, a relação de tensão e comprimento nada mais é do que cada músculo ele tem uma região máxima de tensão. O que isso quer dizer? Que o sarcômero ele não pode nem encurtar muito e nem encurtar pouco. Porque o que acontece? Se ele encurtar muito, ele vai perder a força gerada. E aí a contração não vai ter servido para nada. Só que ao mesmo tempo, se ele não encurtar tanto e ele ficar muito distendido, não gera força. E aí ele também não, na contração não serviu para nada. Então ele sempre tem um ideal de tensão, ele sempre tem um ideal de comprimento de sarcômero para poder determinar se aquela contração foi efetiva. E cada músculo tem o seu. O estriado esquelético ele sofre de maior variação justamente pela expansão, né? A musculatura a maior musculatura que a gente tem no corpo é a esquelética. Tá? Então, é basicamente isso. A relação de tensão comprimento não costuma cair em prova também, mas se cair é um conceito muito fácil de entender. Então, não pode nem contrair, não pode nem encurtar muito, mas também não pode encurtar pouco. Tem um valor específico, que é a região ideal de estiramento de sarcômero, tá? A equação de Hill, eu só recomendo saber que na isométrica a energia é dissipada em forma de calor totalmente e na isotônica a energia é dissipada em forma de calor e trabalho. É realmente só essa conceituação mesmo. Dessa parte de contração esquelética, foque em saber principalmente a funcionalidade. Saibam de onde o cálcio está vindo, saibam como ocorre o processo de deslizamento, saibam como ocorre o relaxamento, saibam a diferença dele com a musculatura cardíaca, porque é muito importante. Tá? A professora adora utilizar o Baína para poder falar sobre contração esquelética, que ela se liga nos receptores de acetilcolina, e aí o que acontece, certo? Então, tudo isso importa, beleza? Então, se colocar lá na questão que tem um fármaco que vai atuar no cálcio extracelular, o que acontece com o músculo esquelético? Não acontece nada, porque o cálcio do músculo esquelético ele é exclusivamente intracelular. Não importa o cálcio de fora. Não importa se eu estou com hipocalcemia. O músculo não tem nada a ver com isso, tá? Ele vai continuar contraindo normal. Tá que os ossos vão estar fracos, mas entende? A relação aqui é com o músculo. Hipocalcemia não causa nada no músculo esquelético, mas causa muita coisa na musculatura cardíaca, beleza? E isso pode aparecer na prova para vocês. Porque lembre-se, ela vai poder cobrar assuntos de mais de uma. Não é o comum, mas ela pode simplesmente colocar numa questão número 1, a frase A ser de termodinâmica, a frase B ser de musculatura esquelética, ou de musculatura cardíaca, ou botar musculatura esquelética e musculatura cardíaca na mesma questão. Então, assim, ela tem uma amplitude de cobrança muito maior, principalmente pelo fato de que vão ser muitos assuntos cobrados ao mesmo tempo numa prova só, beleza? Então, nesse caso, se ela realmente for seguir a lógica de prova de afirmativas para vocês julgarem, ela consegue colocar pelo menos uma afirmativa para cada tópico de aula. Então, você tem que saber uma coisa para todos os tópicos das aulas, incluindo as práticas. Tá? Então, eu recomendo realmente que deem uma olhada com mais firmeza nesses detalhes, porque eu acredito realmente que a maior parte de vocês sabem a matéria, vocês entendem. Sei que quando chega na hora da prova fica mais difícil, e isso é comum, tá? É muito, muito comum. Então, destrinchem a matéria para vocês verem o que ela pode ou não cobrar,
Você consegue perceber isso lendo, beleza? E dificilmente ela cobra algo que não foi citado nos slides. Então, se você tá com a dúvida, tipo, pô, eu vi isso no livro, vai cair? Se não tá no slide, é bem provável que não, beleza? Alguma dúvida que vocês queiram que eu retorne nessa parte de contração esquelética? Não? Perfeito, gente. Então a gente vai encerrar por aqui. A gente volta amanhã com o primeiro bloco da